quero aqui externar minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos em Sua presença, nesta casa de oração. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu amigo, este amigo que Deus colocou no meu caminho, o pastor Fábio, pastora Valquíria. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, esse casal abençoado. Também aos obreiros que também estão à minha retaguarda. Já falaram que eu me pareço com o pastor Cristiano. E ele falou: é porque eu nem vim com o terno azul, né? Mas louvado seja Deus por isso. Quero agradecer a Deus. E eu me alegro, irmãos, no meu coração de ver o que Deus tem feito na vida dos pastores dessa casa e através da vida deles, né? Mais um sonho de Deus foi realizado na terra por intermédio desta obra. Quero louvar a Deus pelos obreiros, aqueles que nos receberam com amor, com carinho. Quero louvar a Deus por isso. Também me acompanha a minha esposa, né, japonesa Eliane, também a minha filha Alice, que ali já se encontra na escolinha. Nós congregamos na Assembleia de Deus do Braz, ali em Herbelino Matarazzo. Somos pastoreados por um casal de Deus, o pastor Benedito Sodré, também a pastora Ana Lúcia Sodré. Amém? Estamos aqui para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra. Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 21 e verso 22 e o 23, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem? E que de hás de se manifestar a nós, e não ao mundo? E Jesus responde e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Deus colocou essa palavra ao meu coração, e o Espírito de Deus gritou em mim. Quando nós analisamos a Bíblia, nós observamos 4 evangelhos. E destes 4 evangelhos, 3 desses evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos, que significa semelhantes em conteúdos. E também inserido está o 4º evangelho, que é o evangelho segundo escreveu João. E este evangelho, ele não entra nesse grupo de sinóticos, devido a algumas passagens bíblicas que você não vai ver em outro evangelho. Estes evangelhos, eles foram escritos para públicos diferentes, e todos eles têm
em si uma finalidade. Ainda que o tema principal dos 4 evangelhos, sendo eles Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, e o Evangelho de João, estes 4 evangelhos, o tema central é as boas novas, ou as boas notícias de Jesus. O Evangelho de João, a qual nós acabamos de fazer a leitura, ele foi escrito para os cristãos e também para aqueles que não seguiam a Cristo. A finalidade, o propósito desse Evangelho é revelar a divindade do Senhor e Salvador Jesus Cristo como o unigênito do Pai. A mensagem central que vai decorrer o Evangelho segundo escreveu João é transmitir essa divindade que há na pessoa de Jesus. Aquele que os profetas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, vinham profetizando a sua vinda. Quando analisamos o Evangelho de Isaías, no capítulo de número 9, no seu verso de número 6, Isaías vem anunciando a vinda do Messias. Ele diz: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O Evangelho de João, já nas suas primeiras palavras, já vem revelando a divindade de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 1 até o verso de número 3. João, ele já vem revelando a divindade de Jesus. Ele já começa o Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Olha isso. E ele diz: e o Verbo era Deus. Ele estava onde? No princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem nada do que foi feito se fez. Então, já nas primeiras entrelinhas do Evangelho segundo escreveu João, João já vem apresentando Jesus como Logos, como Verbo, como a palavra encarnada. E nós que somos trinitários, a segunda pessoa da Trindade. Essa mesma expressão, no princípio, se você analisar, você vai ver que a mesma palavra que se inicia o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, vai começar: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui nós já vemos a pré-existência de Jesus, aquele que estava presente desde a criação. Em Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26, Jesus, ele está presente quando Deus diz: façamos. Observe que Deus não façarei ou vou fazer, mas a palavra ela está no plural dizendo façamos. Aqui o Senhor já está fazendo referência à Trindade,
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, ele não é um ser criado, assim como os testemunhas de Jeová apresentam ele como uma criatura, aquele que não existia, mas em algum momento da história ele foi criado. Mas aqui a palavra de Deus vai dizer que ele é pré-existente, ele está desde o princípio de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele. Jesus não é um ser criado, ele é o Criador de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 16 e verso 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, ele é antes de todas as coisas. Ele está presente desde a fundação do mundo. E aqui nós não vemos somente a pré-existência dele, mas também nós vemos a sua divindade. Você pode dar glória a Deus enquanto eu dou glória? Eu aprendi com o pastor Fábio: primeiro nós dá o alimento. Oh, Jesus! Aleluia! Depois nós vamos ver o que ele vai mandar do céu. Eu já posso transmitir uma mensagem? Se o culto acabar um pouco mais tarde, não se preocupa não, só aproveita a glória que Deus vai derramar aqui nesse ambiente nessa noite. Então aqui nós não vemos somente a divindade, a pré-existência, mas aqui também nós vemos a sua divindade. Quando você vê a Bíblia, o nosso manual de regra e fé de todo cristão, você vai ver que Jesus, ele é o único a ser chamado de Filho unigênito de Deus. Ele é o único que recebe esse título, porque ele tem a mesma natureza, a mesma essência e os mesmos atributos de Deus. Ele é o único que recebe esse título. Jesus, quando se manifestou em carne, ele era plenamente homem, mas ele também era plenamente Deus. E em Jesus nós podemos observar algo. Nós podemos observar que em Jesus habita duas naturezas. Essas duas naturezas, humana e divina, ela habita na pessoa de Jesus. E essas duas naturezas, elas não se misturam e elas não se confundem. E esse termo talvez você já ouviu: 100% homem, 100% Deus. Isso é conhecido como a união hipostática. Em Jesus nós vemos a divindade e a humanidade. Quando nós observamos a Bíblia, nós vemos que Jesus, ele tinha os seus limites como homem. Você vai observar Jesus se cansando, Jesus tendo fome, tendo sede, mas isso era na sua condição humana. Na sua condição humana, Jesus tinha fome. Mas olha, na condição de Deus,
Ele é o pão vivo que desceu do céu. Sendo Jesus a fonte, olha isso, a fonte da nossa vida. Ele é a fonte da nossa vida porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, na sua condição humana, Ele tinha sede, mas na condição de Deus, Ele é a fonte da água da vida. Olha isso, irmão. E essa fonte da água da vida, que é Jesus, Ele tem o poder de saciar as carências mais profundas da nossa alma. Você se lembra quando Ele teve o encontro com a samaritana? Quando Jesus pede água para ela, ela reluta com Jesus. Jesus olha para ela e fala assim: eu tenho uma água que se você beber dela, você nunca mais vai ter sede. E olha isso, ele diz: e rios de água viva fluirão do seu interior para a vida eterna. Essa água, que é a água da vida representada por Jesus, ela tem o poder de saciar as carências mais profundas da nossa alma, do nosso ser. E nesse ambiente espiritual que está aqui hoje, é isso que Ele está fazendo. Mateus capítulo de número 11, verso 28, Jesus vai dizer: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vou saciar o quê? Eu vou aliviar a tua vida. Eu vou tirar esse fardo pesado que você entrou aqui hoje, vou te dar alívio. Jesus está visitando corações aqui nessa noite. Eu preciso dizer que você entrou pesado, carregado, mas vai sair daqui nas asas do Espírito Santo de Deus. Eu sinto a graça dele aqui. Você já está sentindo isso? Você já está sentindo que você já está mais leve? Você não tinha dado glória a Deus, mas os cânticos começaram, as orações começaram. Deus foi quebrando esse coração de pedra e está dando um coração de carne, de carne. Eu sinto a graça, a presença do Paracletos, o Espírito Santo de Deus. Deixa eu prego. Quem faz a obra é o Espírito de Deus. É Ele, é Ele. Somente no Evangelho de João nós vamos observar que ele faz 7 vezes a expressão que chocam tanto os rabinos da época como o povo. Jesus, ele vai dizer que antes de Abraão existir, ele disse: eu sou. E essa expressão, eu sou, chocou os judeus e o povo, porque essa expressão, que no seu original é egoemi, somente Deus Pai tinha usado. Quando vemos lá em Êxodo capítulo de número 3, verso de número 14, quando os
Senhor se manifesta no Monte Horebe, no Monte Sinai, no Monte de Deus, e chama Moisés para a obra. Quando Moisés fala assim: quem eu vou falar que me enviou? Ele diz: fala que o eu sou te enviou. Glória a Deus. Esse título somente Deus havia utilizado. E no Evangelho de João nós vamos ver por 7 vezes essa expressão. Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta da ovelha, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou a videira verdadeira. E quando chega no 14, ele vai se revelar como: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. E não há outro caminho a não ser Jesus. Então, em João 14, ele vai se manifestar como sendo o caminho, a verdade e a vida. E ele vai fazer a promessa do Espírito Santo que haveria de descer sobre eles. Aí nós chegamos no texto a qual fizemos a leitura. No verso 14, no capítulo 14, no verso 21, Jesus, ele vem trazendo uma expressão, e ele diz: aquele que me ama, ele tem os meus mandamentos e o guarda, e este é o que me ama. E aquele que me ama, ele será amado do meu Pai. Aí ele continua dizendo: e eu me manifestarei a ele. Aí nós vamos para o 23. Ele já não fala que vai se manifestar, mas no 23 ele vai dizer que vai fazer morada. Olha isso, mano. Mas ele coloca, pastor Fábio, algumas condições. Ele coloca algumas condições, e as condições são essas: ter os seus mandamentos, e não somente ter os mandamentos dele, mas também guardá-los. E aqui Jesus não está fazendo uma referência às leis, ao decálogo, aos 10 mandamentos, porque ele já tinha resumido estes 10 em 2. E ele disse que os mandamentos são esses: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo a si mesmo. O amor, irmão, é a força do Evangelho. Olha isso. O amor é o valor principal da igreja. E quando nós analisamos a Bíblia, nós vamos observar o Paulo dizendo isso lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Paulo, ele vem fazendo uma referência sobre o amor, e ele disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens e não tivesse amor, eu seria como um sino que tine. Ainda que eu tivesse todos os dons de profecia e todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada me serviria. E quando chega no 13, aí ele diz tudo. Ele diz assim: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor.
destes três, o amor é o maior. A força do Evangelho é o amor. Aleluia. E nós amamos por quê? Porque Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. Glória ao Senhor Jesus. Obrigado. E Ele aqui está falando para os seus seguidores que a forma de demonstrar o amor que sentimos por Ele é por meio da obediência, é ter os mandamentos e guardá-los. Quando eu tenho essa prática, eu estou demonstrando o meu amor por Ele. E Ele precisa ver este amor na prática. O amor, ele rompe barreiras. O amor suporta tudo. E foi com esse amor, pastor Fábio, que Jesus nos amou, ainda quando nós éramos pecadores, ainda quando tinha uma cédula de condenação sobre a nossa vida. Verdade, Jesus. Porque lá em João capítulo 3, verso 16 vai dizer: e Ele amou o mundo de tal maneira Obrigado, Jesus. que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi com esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor que se entrega, que Ele nos amou, primeiro ainda quando nós éramos pecadores. Aleluia. Você está aqui porque Ele te amou. Não é porque nós somos melhores por aqueles que estão lá fora. Ainda que algumas religiões pregam que Ele só morreu para os escolhidos, mas eu preciso dizer: Ele amou o mundo, Ele morreu por todos na Calvário. Jesus amado. Nós estamos aqui porque Ele nos amou. Glória, glória, E por isso Ele se entregou na cruz do Calvário. A força do Evangelho é o amor, irmão. E quando nós pegamos o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, ele vem trazendo palavras para te dizer: aquele que não ama o seu irmão, como amará Deus? É verdade, Fábio. glória. Aí, Jesus. Aqui não é uma competição. Eterno Deus. Nós não estamos aqui competindo quem prega mais, quem prega menos, quem louva mais, quem louva menos. Não. O púlpito não é lugar de disputa, é lugar de trazer a mensagem do rei do rei, do rei do rei. É por isso que Paulo vem dizendo: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, é contra a potestade, é contra as sortes espirituais da maldade. Glória a Deus. Aqui não é lugar de disputa. É verdade, Senhor. E em muitos altares estão assim. É um querendo trazer uma mensagem mais elevada do que o outro. É um dizendo querendo louvar melhor que o outro. São congressos que as pessoas fazem, o outro olha e fala: não, o meu congresso vai ser melhor do que o deles. Nós não estamos aqui para dar o melhor para o mundo, nós estamos aqui para dar o melhor para Deus. Meu Deus, olha o meu horário. Aleluia. Aí quando eu me coloco nessa condição de obediência, de amar a Deus, de ter os seus mandamentos e guardar, eu demonstro na prática que eu amo. Aí ele vem trazendo uma promessa. Ele vem dizendo para esses assim: eu vou me manifestar para ele. E no
23 ele vem dizendo: eu só não vou me manifestar, mas eu vou fazer nele morada. E essa palavra manifestar, ela é bem interessante, porque aqui está falando em tornar algo que está em oculto invisível. Aqui está falando de relacionamento. Está falando de Deus se revelando ao seu povo. E ele está falando: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, para esses eu vou me manifestar, eu vou me fazer visível e presente para ele. Você lembra quando Saulo estava no caminho de Damasco? Jesus se manifestou para ele, e a partir daquele dia sua vida nunca mais foi a mesma. Ele passou de perseguidor para perseguido. E é isso que o Eterno vai fazer aqui nessa noite na vida de pessoas. Ele vai se manifestar para você. Ele vai se fazer visível e presente na tua vida. E ele não vai fazer somente isso, ele vai fazer de você morada, templo da presença do Espírito Santo dele. Deus se manifestou de diversas maneiras, segundo o escritor de Hebreus vai falar. Se manifestou, mas no presente ele fala agora pela presença do Filho. E Deus, ele tem as suas formas de se manifestar para alguém. Deus, ele tem as suas formas de se fazer presente na vida de alguém. Mas há uma condição, a condição é essa: é de ter os mandamentos dele, guardar os mandamentos dele. Porque somente assim nós iremos desfrutar da glória, da presença real do Espírito Santo na nossa vida. E aqui eu não estou falando somente de arrepio, não, eu senti um arrepio, eu estou falando de você ver a coluna de fogo, a presença de Deus, a glória de Deus tremendo toda a tua vida. Eu acredito, Jesus. Deus vai se manifestar para você hoje. E ele não vai só se manifestar, ele vai fazer em você morada. Hoje nós estamos aqui e iremos participar da ceia do Senhor, do seu sangue, da sua carne. E eu preciso sentir, eu estou sentindo uma glória aqui, irmão, aqui nessa noite. Deus vai tomar pessoas aqui em espírito, em outras línguas. Deus vai trazer um renovo espiritual. Assim como Salomão, quando edificava a casa, a glória foi tanta que as pessoas não conseguiam sair nem entrar. Hoje é uma noite favorável no que Deus vai marcar a sua vida. Eu ia pedir para louvar, mas já vou parar. Vou ser pontual aqui, porque eu quero voltar aqui novamente. Se esforce, irmão. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, para não pecar contra Deus. Às vezes nós falamos tanto que amamos a Ele, louvamos isso, mas Ele quer ver isso na prática, assim, porque foi assim que Ele nos demonstrou o seu amor. Então nessa noite eu quero louvar a Deus, quero deixar essa palavra, o meu horário já se foi, mas eu
ainda vou deixar essa palavra para você. Deus vai marcar a sua vida aqui nessa noite. Você vai sair daqui hoje transformado e renovado pela presença do Espírito Santo. Quantos creem nessa palavra? E podem aplaudir ao Senhor bem forte.